Alô, amigos do Urbano. Começa agora o único podcast que fala sobre a gloriosa história do Santos Futebol Clube. Eu sou Vinícius Cabral e estou aqui com meu grande parceiro, Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bem? Como é que foram os últimos dias? Vini, tudo muito bem, muito tranquilo, tirando, obviamente, o Santos, porque Cara, quem acompanha esse time não consegue ter uma saúde mental em dia, ou pelo menos adequada. E, enfim, o Calvário está próximo de terminar, mas ele não termina, e enquanto isso, temos que tolerar, né, Vini? Tá bem difícil é, acompanhar o time do Santos, né, Vini? a gente vai empurrando com a barriga, né, cara? Assim como o elenco tem feito, a diretoria, a comissão técnica. O próprio Gravamos, Fábio Luiz também. a gente está gravando isso no dia 30 de setembro, 2 dias depois do Santos ganhar do Operário por 1-0. O Santos está a 18 jogos sem perder. Ou, desculpa, nos últimos 18 jogos o Santos perdeu uma vez só. Uma vez só. Foi pro Havaí. Mas eu e o Fernando, a gente esteve na Vila. Estivemos na Vila Belmiro contra o Novo Horizontino. Vila Viva Sorte, por favor. Vila Vida Sorte. E assim, é um. Não, não engrena, né? Não engrena, não dá nem um pouquinho de alegria para a torcida. Aliás, Novo Horizontino, que já está ganhando da Ponte Preta. Então, se você está ouvindo esse. Quando você ouvir esse episódio, você já vai saber quanto foi o jogo. Mas nesse exato instante, às 9h pouco da noite da segunda-feira, dia 30 de setembro, Novo Horizontino já pegou a liderança de volta, ou seja, periga de nem ser campeão da Série B, Fernando. Mas dessa vez a gente vai falar sobre um título, né? Porque a nossa geração, ela viu quase todos os títulos possíveis com o time de futebol. Pra gente faltou apenas o Mundial, né? Não pro Santos, mas pra gente. Isso porque a geração Pelé tratou de conquistar 2 mundiais e dezenas, sei lá, centenas, não sei se chegou a centenas, mas contando os torneios pelo mundo, perto disso, de outros tantos títulos, de outras tantas taças levantadas. Só que essa história tem um começo e nesse episódio a gente vai falar sobre o primeiro título da nossa vasta galeria, que foi o Campeonato Santista de 1913. Antes de entrar no episódio, vale fazer uma rápida contextualização. Isso porque o Santos tinha sido fundado um ano antes e já contamos em detalhes sobre o tema no episódio 69. Ou seja, era um clube incipiente em uma época de amadorismo do futebol e de precariedade esportiva. Isso, e o Santos Football Club, né? Ainda com a grafia em inglês, disputou 13 partidas naquele ano. A primeira foi amistosa, no dia 13 de maio, para comemorar os 25 anos da implementação da Lei Áurea no país. E o Santos venceu o time do São Vicente por 5-0. Depois, o Scratch Santista foi se aventurar em seu primeiro Campeonato Paulista, uma empreitada para lá de complicada, já que os clubes da capital, com mais tempo de vida, mais dinheiro e também mais estrutura, impunham um novo tipo de desafio. A estreia do Santos no campeonato da cidade de São Paulo, que com a chegada do Santos vira um campeonato estadual, não foi nada agradável. O Santos perdeu por 8-1 para o time do Germânia. Foram mais 3 jogos nessa competição, com duas goleadas sofridas, com mais duas goleadas sofridas. O Santos perdeu por 5-1 para o Internacional e 6-1 para o Americano. A única vitória nesse Campeonato Paulista de 1913 foi um 6-3 contra o Corinthians, na primeira partida em que as equipes se enfrentaram na história. Os elevados custos para disputar o Campeonato Paulista foi a alegação que a diretoria na época, né, disse, né? Eles alegaram que os custos muito altos impediam o Santos de prosseguir na disputa do Campeonato Paulista, mas a gente já falou sobre isso aqui, que a gente acredita que isso tenha sido uma falácia, né, Vini? Mas eu uso essa desculpa até hoje, Fernando, para não ir muito para o meu trabalho em São Paulo. É Sim, muito caro, então acho que o é Santos fez isso. certo. O Sim, pedágio está quase R$ 40. sim. Você gasta um pouco de estacionamento também, porque lá não para, não tem onde pôr na rua. Fora o desgaste. Gasolina, né, o Desgaste. combustível, o desgaste Sim. de ir para aquela cidade. Dia desse eu estive lá e estava com o pior ar do mundo.
Pô, como é que pode isso? Então, assim, Sim. entendo muito bem o que a diretoria do Santos fez, concordo, assino. E vale também contar um pouco sobre o Campeonato Santista de Futebol, naquela época chamado de Campeonato Citadino de Santos, belíssimo nome. Sua primeira edição ocorreu em 1903 e teve o Clube Atlético Internacional como campeão. O americano foi campeão no ano seguinte e o torneio só voltou a ser realizado em 1913 pela Liga Santista de Futebol. Em toda a história, o certame passou por diversas mudanças e o Santos beliscou mais alguns títulos, além do 1913, né? 1915, 1929, 1944, 45, 53, 54, 57. Foram muitas entidades organizadoras e muitos formatos de campeonato. Então não vale nem entrar no mérito desse episódio, como diria o Lucha. Aí, Fernando, entrou até uma época o Varziano, né? O Campeonato Varziano. Sim. Valia como Campeonato Santista de futebol, mesmo Isso. sendo disputado por clubes amadores. E seria bom 2025 ter o Campeonato Santista de novo, né, Vini? Pra gente ganhar um título, né? Dependendo do rival. E o Real Colorado, né, o time que eu tive prazer de fazer parte, jogou muitas edições do Campeonato Santista, Campeonato Varziano, e contra o 11 Santista, contra o Juventude da Nova Sintra, Barreiro. Era muito legal, cara. Um campeonato pegado demais e talvez impusesse alguma dificuldade aos atuais comandados de Fábio Carilli. E, Fernando, voltando, né, ao tema central, né, do episódio, a edição de 1913 foi disputada pelo motivo de todo o nosso sorriso, né, o Santos Futebol Clube, além do América Santista, do Atlético Santista e o Escolástica Rosa. Sim, para quem é aqui de Santos, né, o Escolástica Rosa é uma escola técnica, mas sua história começou em 1908, quando foi inaugurado como uma obra de benemerência para abrigar meninos pobres e órfãos da cidade que deveriam receber educação, cultura e até uma profissão. Isso, já o América Santista foi fundado naquele ano mesmo de 1913, passou por diversas mudanças em sua história. Em 1921 se fundiu com o Esporte Clube Docas e depois mudou seu nome para Portuários. Portuários, que é um tradicional clube aqui da cidade. E quem é daqui de Santos, obviamente, já viu um show de qualidade levemente duvidosa no local, ou também, né, curtiu um carnaval também para lá de duvidoso, né, Vini? Tava no mundo aqui. Já algumas peripécias no clube portuário, é um tradicionalíssimo clube. Para quem não é aqui da cidade, é pertinho da vila, colado ali no Sim. Eurico Murso, estádio da Portuguesa. Muita gente costuma até estacionar o seu automóvel em dias de jogos do Santos e ir para a Vila Belmiro, porque é muito perto, só atravessar o canal. Tem um campo bom ali também, campão de Sim. futebol gramado mesmo, bonitão, e vários campos society. Belíssimo clube. Sim, e que prova que o Canaã era o centro esportivo da cidade, né, Vini? Muitos Sempre campos foi. Ainda próximos um do é. outro. Até hoje, né? Abriga grandes craques ali da. O Antoninho, né? O Antoninho, criado no Marapé. Sim. Um dos maiores jogadores E da nossa história. é isso. E parente de Marcelo Fernandes, o famoso presuntinho, Vini. Membro da comissão técnica do Santos atual. Mas, além do América, teve também o Atlético Santista, o Clube Atlético Santista, que existiu até um dia desses, né? E onde era sua famosa sede, virou uma concessionária de veículos, Vini. Lamentável. Pelo amor de Deus. Não, aí tô O contra. Clube Atlético Santista, que era tradicionalíssimo nos bailes de carnaval, principalmente a matinê, né, Vini? Então, esse eu não tive a oportunidade de ir na matinê, mas já fui a alguns eventos lá, já joguei bola lá também. Sim, Pô, era teve o Campus Society há pouco tempo até, né? Não sei se ainda gigantesco, tem. cara. Era um lugar gigante, assim, piscina. É clube tradicional aqui da cidade. É isso. Pô, é muito ruim. E assim, é curioso que a concessionária não tomou todo o espaço, né? Então não sei se o Não. clube ainda funciona parcialmente, se tem alguma coisa que pode ser feita lá. Mas é ruim É, quando sai uma é, prática. Diga aí. eles tinham montado dois campos de futebol society e estavam alugando, né? Na parte posterior ali do terreno. Para quem é de Santos, o Atlético Santista era ali no canal 3, na Avenida Washington Luiz, com a Carvalho de Mendonça. É Né? isso.
e uma área extremamente grande, muito bem localizada. E o Atlético Santista, que já foi um dos maiores, né, do futebol da cidade de Santos, foi tricampeão municipal, 18, 19 e também 1920, e rivalizava com o Santos naquela época, quando a gente ainda não estava totalmente consolidado no cenário futebolístico. Isso posto, as 4 agremiações Santos, América, Escolástica Rosa e Clube Atlético Santista se enfrentaram entre outubro e dezembro daquele ano em formato de pontos corridos com partidas de ida e volta. O Santos fez a sua estreia no dia 5 de outubro contra o Escolástica Rosa no campo da Avenida na Costa, onde hoje está situada a Igreja Coração de Maria, Vini. Que pertinho, uma igreja tradicional da cidade. Aí não vou causar uma intriga, né, entre os nossos amigos católicos, mas, enfim, existem outros campos em Santos. Tudo bem ter virado uma igreja. O Santos foi a campo com Durval Damasceno no gol, Pilar e Hernani, Pereira, Ambrosio Silva e Ricardo Pinto de Oliveira, Milon Marba, Pou, Urbano Caldeira e Arnaldo Silveira. O técnico provavelmente foi o Viva Sorte, né? O próprio Urbano Caldeira que jogava nas pesquisas ali, principalmente feitas pelo pessoal da Sofis, indicavam que ele treinava o time também, era uma espécie de faz-tudo, também tinha cargo na diretoria, então ele jogava e treinava o time, ao estilo Renato Gaúcho. Quem mais a gente viu fazer isso, Fernando? Rudi Gullit, Gianluca Vialli. De verdade, o Vialli no Chelsea, né? Sim, o Gullit também lá. Romário chegou a fazer isso, não? Não, o Romário é presidente, né? Não, mas acho que ele chegou a um jogo ser técnico no Vasco. Pode ser. Interina. Pode acontecer de tudo no Vascão, né? E antes de falar do jogo, a gente também quer falar um pouquinho desses 11 bravos, os bravos guerreiros, né? Os atletas santistas. O Durval Damasceno, por exemplo, é um dos 39 fundadores do Santos e o segundo goleiro de nossa história. Ele saiu daqui em 1914 por divergências e foi fundar o Americana. Ele é um personagem histórico no futebol da cidade e atuou também pelo Americano. Isso, Vini. E a dupla de zaga, que era Pilar e Hernani, o Olivério Pilar, quando fez a sua estreia no Santos, já era um experiente jogador. Ele começou a prática do futebol no Internacional de Santos, não confundir com o Clube de Regatas Internacional, né? E sim o Internacional, que foi o pioneiro da prática do futebol aqui em Santos. Em 1904 que o Pilar jogou pelo Inter, junto com futuros fundadores do Santos, como Harold Cross ou Haroldo Cruz, como queiram, tá, Vini? Porque o Harold Cross é uma figura sensacional e o nome dele aparece nos jornais, ora gravado como Harold Cross, um inglês ou irlandês, ora como Haroldo Cruz, um brasileiro. A gente ainda não tem total definição cruzamento, né? Quanto a isso. E além do Harold Cross, ou Haroldo Cruz, o Argemiro de Souza, né? Esses 3 jogavam lá pelo Internacional. E o Pilar fazia a dupla de zaga com o Hernani, que além de jogar, era funcionário, né, do despacho aduaneiro aqui na cidade. Ele era um veterano também quando fez a sua estreia pelo Santos em 1912. Antes disso, ele figurou no time do Americano, no time do Internacional e no extinto Santos Futebol Clube, que foi fundado em 1907 e encerra suas atividades ali pelo ano de 1910 e 1911. Né? O Hernani também disputou a primeira partida da história do Santos, em 1912, contra o Santos Atlético Clube, o clube dos ingleses, e assim, obviamente, entrou para a história do clube. Em 1914, né, junto ao Durval Damasceno, o goleiro, e ao Raimundo Marques, e também junto ao Sidney, ele deixou o Santos para fundar a Associação Atlética Americana. E aí, seguindo adiante, o Pereira, o José Pereira da Silva, que também é um dos fundadores do Santos e também fez parte com bastante regularidade nessa equipe de 1913. Pereira jogava como médio na formação mais antiga do futebol, que hoje basicamente ele seria uma espécie de meio-campista.
mas ele também atuou em outras partidas na linha defensiva e também chegava ao ataque. O Pereira recusou inúmeras propostas para jogar nas equipes da capital do estado e permaneceu no Santos por 10 temporadas, ajudando o clube a conquistar o título máximo, né, de uma agremiação santista em 2 oportunidades. Ô, Fernando, se você fosse se definir como um jogador da praia, você seria tipo Pereira? Que Pode ser, jogava no muito meio, provável. ajudava na zaga e chegava no ataque com É muita isso, qualidade? e é que muito provavelmente o Pereira tinha muito mais qualidade do que eu, né, Vini? Não sei, tenho minhas dúvidas. Já viu você fazer cada coisa com a redonda, É, Fernando? meu amigo. Chegamos ao Ambrósio Silva. Ele foi um meio-campista que se destacou em outros clubes da cidade de Santos, quando ainda não existia o Santos Futebol Clube. Ele figurava entre os 11 do Internacional em 1907 e chegou aqui no Santos em 1913. Já o Ricardo Pinto era considerado pela imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro como um jogador de seleção capaz de brilhar em qualquer grande clube nacional. Ele recusou diversos convites de times da capital porque seu coração só teve um rumo: o Santos. E foi dele a ideia de batizar o campo do Santos de Urbano Caldeira. Ele era irmão de outros históricos atletas como Bilu, Randolfo e Américo Pinto. O Ricardo, esse, não os outros também, mas o Ricardo tem um respeito total aqui do Amigos Urbano. O Milon, que era o Adolfo Milon, Adolfo com PH, também é um dos 39 fundadores do nosso clube. Ele participou do primeiro jogo da história santista e é o autor do gol da primeira vitória na Vila Belmiro, né, em seu estádio. E foi um dos destaques dos 2 primeiros títulos conquistados no Campeonato Santista. E também foi um dos primeiros santistas convocados para a seleção brasileira. Isso, o Milon, figura sensacional da nossa história, e era um ponta direita extremamente rápido e muito elogiado nos jornais cariocas, Vini. Seguindo adiante na escalação, tinha o Agostinho Marba, um nome que vale por uma bandeira no Santos. Desde 1909 ele atuava no Santos, mas não no futebol clube atual, no Santos Futebol Clube anterior, junto com figuras como o Aníbal Bastos, como o Milon, como o Américo Pinto e também o Bandeira. O Marba é também um dos 39 fundadores e um dos 17 que fundou o clube e jogou, né? Atuou como jogador. O Marba, que era jogador de futebol, atleta, porque ele praticava atletismo, e também remador, Vini. Ou seja, você é sua família, né? É quase um Fernando Ribeiro, Vini. Com a Quase. diferença que o Marba não dirigia uma canoa havaiana, Vini, porque não tinha chegado aqui no Brasil ainda. Muito Que provavelmente ano ele que estava. chegou? Chegou em 2000, Vini. Sério? Meu Nossa, amigo. como a gente tá atrasado em relação aos havaianos? Exatamente, Vini. A gente usava sandálias, os havaianos, mas Mas as canoas deles só chegaram no ano 2000, Vini. que canoa que é aquela? É canoa polinésia? O que que é? A havaiana, a polinésia é a mesma coisa, né? Mas e a canoa que É. tinha antes de 2000? Era o Na quê? verdade, eram barcos para remo, né? Tá, Remo esquife, olha né? aí. Com um timoneiro, é uma categoria diferente. A diferença, já fica aqui o alerta, a diferença da canoa havaiana ou polinésia para as demais é o flutuador lateral, Vini. A canoa polinésia tem uma espécie de um barco um pouquinho pequeno, uma estrutura ali que dá uma flutuação no seu lado esquerdo. Quem nunca remou, já Tá. fica a dica aí. E eu tô Voltando, aguardando o Agostinho. convite, Fernando, pra É andar na sua verdade, canoa. verdade. Em dezembro teremos Amigos do Urbano direto de uma canoa, Vini. E, e como jogador de futebol, o Agostinho Barba era bastante eclético, né? E ele foi o primeiro coringa da nossa história, por assim dizer, porque ele atuou como meio-campista, como ponta-direita, como centroavante. E, se necessário, ele jogava também na defesa. Foi o primeiro jogador a quebrar a barreira das 16 temporadas no time principal do Santos e atuou em mais 4 temporadas no Santos B, um recorde, né? Que durou 37 anos e acabou sendo superado por ninguém menos do que Pelé, apenas no ano de 1972.
Até hoje, o Agostinho Barba é o atleta mais longevo da história do clube, com 2 temporadas disputadas a menos que o Rei. Depois de encerrar a sua carreira, ele exerceu diversas funções na diretoria do clube, sempre com a mesma dedicação que ele apresentava quando estava dentro do campo, Vini. Outra figura incrível. Chegamos no Paul, que de batismo é William Paul, que teve um começo fulminante em sua primeira temporada, atuando em 6 jogos com 7 gols marcados, mas jogou apenas mais 3 partidas e no ano seguinte deixou o Santos. O Urbano Caldeira, Fernando, nosso amigo Vila Viva Sorte, a gente não vai falar tanto, que a gente já tem episódio especial sobre ele, né? Sobre tudo que ele representa para o Santos, mas assim, dando só uma pincelada rápida, é uma figura gigantesca em nossa história, tanto que tem um estádio aí com 1916, né? 16, 17? Isso. Mais de 100 anos. Fundado 16, isso. Mais de 100 anos e agora até está nessa obscura parceria com a Viva Sorte. Eu digo obscura porque primeiro anunciaram que era um naming rights de 15 anos, depois a gente acabou descobrindo que é algo só para o final do ano, ou seja, não tem nada certo, capaz de em janeiro mudar, voltar a ser Urbano Caldeira e o Santos não ganhar nada e ficar essa mácula em nossa história. Não sou contra essa modernidade, acho que ganhando dinheiro não tem problema nenhum, só que simplesmente foi deixado de lado o nome do Urbano Caldeira. Foi feito de maneira muito abrupta, aliás, como tudo tem sido feito nessa temporada, Fernando. E o Arnaldo Silveira também, a gente já falou bastante, tem um episódio recente, inclusive, sobre a história desse grandíssimo jogador. São 2 bandeiras do público e merecem toda a nossa reverência. Você quer dar uma palavrinha aí sobre um dos seus jogadores preferidos? Arnaldo Silveira, figura sensacional, né? Um dos fundadores, era um dos principais jogadores, né? Footballers, né? Daqui da cidade em 1912, quando o Santos foi fundado. Um dos maiores entusiastas, né? Ele jogava pelo Americano, e o Americano resolveu ir para São Paulo, né? Aquela campanha Vem para Sampa Americanão, que deu certo. O Americano foi para São Paulo. O Arnaldo ficou sem um clube, porque ele não quis ir para São Paulo, para se filiar a um clube de São Paulo. Depois ele até joga em 1914 no Paulistano, mas somente algumas partidas. Arnaldo vai para a seleção, capitão da seleção brasileira na primeira conquista de Copa América em 1919, uma figura tremenda aqui da nossa história. Um dos primeiros, talvez o primeiro ídolo, né? O primeiro ídolo da história do Santos. A gente encontrou alguns registros da torcida feminina tietando o Arnaldo nos intervalos. Então demais. É uma figura muito pouco conhecida do grande público, mas de enorme relevância e importância na história do Santos. Se tivesse uma máquina do tempo, Fernando, inexorável da vida, você voltaria para ver como é que era? Como é que foram os primeiros anos de nossa história? Exatamente. Seria muito legal para poder, pelo menos, registrar isso, né? Muitos registros foram perdidos, mas tem muita coisa que acontece. Com caneta, papel, já tinha, Vini, em 1913. Mas você não ia ter você podia levar com o seu celular, pô. Você podia levar Sim, celular. Mas mesmo assim, eu não ia ter onde carregar, Vini. Depende, cara. A gente tem que ver o De Volta para o Futuro também. Mas pelo menos, né, cara? Pelo menos papel e caneta e assim, né, Vini? Na verdade, a gente já descobriu, né? Isso o pessoal da Sofis já descobriu, que foram tiradas fotos no primeiro jogo da história do Santos em 1912. E essas fotos foram publicadas numa revista, na revista A Fita, né? Porém, ninguém tem uma edição um exemplar desta edição, que é a edição de outubro da revista A Fita, de 1912. Então, até teve registros, alguns se perderam, mas se voltasse no tempo, seria legal para poder registrar todos esses momentos. Tem muita coisa que se perdeu na história, né, claro, da fundação. Muita coisa não foi programada, foi acontecendo realmente ao acaso. E também ninguém sabia que o clube ia durar mais de 100 anos, ia ser um sucesso, campeão do mundo, teria o maior jogador da história da modalidade. Era a galera que se juntou ali, como os muitos outros clubes que foram fundados na cidade e hoje não existem mais, como, por exemplo, já citamos 3, né?
que participaram desse campeonato, Sim. o América Santista, o Atlético Santista e também o Escolástico Rosa Futebol Clube. Mas o Clube dos Ingleses que a gente citou também existe ainda. Isso. Existe, tem uma Mas grande nunca teve o estrutura. futebol como a Não, sua principal prática, não, né? não. Com os anos foi perdendo, mas na época era um clube forte, enfim. Sim, até porque era Quem vingou. comunidade inglesa. A comunidade inglesa tinha Isso, muita grana aqui por causa muito. da via férrea, né? E assim, é isso, você falou, você matou a pau, cara. E a gente tá falando do tempo precário, assim, cara. Cento e poucos Sim, anos atrás, precariedade tomava conta. Enfim, a gente, nas pesquisas que a gente fez, você, num jogo, a tribuna parece que tem um repórter lá, uma pessoa, porque traz detalhes de um jogo, no outro jogo não tem ninguém, não tem nenhum resultado. sim. Então, assim, ó, não tem como cobrar, não tem como cobrar. Enfim, mas vale muito a pena a gente tocar nesse assunto e tem muita gente que já pesquisou sobre, então a gente quis dar fazer essa viagem no tempo para trazer o cenário do nosso primeiro título. Inclusive, uma das informações que a gente não conseguiu pegar foi o público presente, porém a gente viu nas nossas fontes que o campo estava cheio, casa cheia. Ali, o casa cheia pode ser 100, 200, 300 mil pessoas, mas a Sim. casa estava cheia, o ground estava cheio. Muito provavelmente, Vini, eram sempre os mesmos, porque é até hoje, né? Até hoje. Até Você vai na hoje, Vila Viva Sorte, é sempre os mesmos, nos mesmos lugares, né? exatamente. E muito provavelmente em Exatamente. 1913 era assim também. Era Félix, era Pinho, era Vander, Gabi, sempre os mesmos. Isso. todos os jogos foram realizados no campo da Ana Costa, e esse jogo do Santos, a estreia, às 15h35 a bola rolou, e o time do Instituto, do Escolástico Rosa, saiu na frente, com Aldo assinalando pênalti. O curioso é que a penalidade aconteceu porque o nosso amigo Urbano Caldeira colocou a mão na bola deliberadamente. Famoso Depois disso, Hands, né? Famoso Hands, né, Vini? Era o nome isso, meteu a mão na da bola, falta, cara. né? É, meteu a mão na bola como se nada tivesse acontecido. E penalidade máxima, o Escolástico Rosa saiu na frente, só que o Santos não tomou conhecimento. Milon 2 vezes, Paul outras 2 vezes e Arnaldo Silveira fizeram os gols alvinegros da primeira vitória no Campeonato Santista de 1913. É isso, Vini. E eu gostaria de ver essa imagem de Urbano Caldeira colocando a mão na bola. Muito provavelmente ele não teve tempo de tirar, né? Era um movimento natural. Momento natural do E corpo. é isso. O Urbano Caldeira é uma espécie de Alisson, que por muito tempo fez muitos pênaltis com mão na bola. Não é? Teve uns dois, acho que 2 ou 3 em sequência, assim. Contra o No Palmeiras, né? campeonato de 2021, né? Contra um jogo na Vila também, contra o Palmeiras No Morumbi. no Morumbi, isso, uma falta, bateu a falta na mão dele. Teve um contra o Vasco, uma cobrança de escanteio, Foi, um jogo foi. noturno na Vila. Mas eu acho que nenhum pênalti vai ser tão patético quanto o do Márcio Santos, cara. E na Vila Então, também. o do Urbano não foi igual ao do Não Márcio foi. Santos. O do pênalti do Márcio Santos, para quem não viu, foi em 2000. O Márcio Santos foi um Isso. zagueiro que ganhou o Tetra com a seleção 94 e já veio para o Santos um pouco mais veterano, não estava tão bem. E aí, Santos e Português aqui na Vila Belmiro, a bola vai, a bola vem, o juiz apitou o jogo parou. Parecia que tinha sido falta, mas o juiz não apitou. E aí o Márcio Santos simplesmente pegou a bola com a mão dentro da área e foi levando ela até o juiz. O juiz falou, pênalti. Gol Sensacional. acho que provavelmente gol do Leandro Amaral de pênalti. Sim, ele sempre fazia. E teve um pênalti também do Kennedy, né, no Canindé, Que ele que ele escorregou, né? escorregou a bola, encostou a mão na bola, o Léo Feldman Sacanagem. deu pênalti. O Léo Feldman ou Flávio de Carvalho, não me recordo. Acho que foi Flávio de Carvalho, o Léo Feldman era do Rio de Janeiro. E foi nesse jogo que os E jogadores do Santos começaram a chutar a bola para fora do Canindé, o né? Edinho, o Edinho O tomou um Edinho, cartão amarelo porque ele chutou a bola para fora do estádio, verdade. pô, fantástico. Pô, Fantástico. sensacional. Mas, enfim, voltando à estreia do Santos, né, no Campeonato Santista de 1913, o Jornal da Tribuna levou às suas páginas no dia seguinte a descrição, abre aspas para o Jornal da Tribuna, o Santos Futebol Clube desenvolveu todo o seu jogo mostrando ser um time perfeitamente disciplinado, pois dominou quase por completo o time do Instituto, fecha aspas. E não fosse o goleiro Aníbal, o placar seria muito maior. O Santos também venceu o seu segundo jogo. Perdão, o Santos também venceu um jogo do segundo quadro. A gente tem que lembrar que naquela época todas as partidas eram disputadas por primeiro e segundo quadro. O Santos
Primeiro quadro, que é a equipe principal, que entra nas estatísticas, venceu por 5-1, e o segundo quadro também venceu por 5-1, Vini. É potência, né? Potência da Sim, cidade, cara. sim. É para descontar que hoje a gente não tem nem primeiro nem segundo quadro, né? Então, em algum Exatamente. A momento gente está teve que jogando ter. com. A gente está jogando a Série B com quinto quadro, que é possível para. Enfim, Vini, seguindo adiante, uma semana depois, o Santos voltou a campo e bateu o América Santista por incríveis 8-1. E o jornal A Tribuna destacou a grande desigualdade entre os dois times. Depois, né, dessa partida, teve um jogo um pouco mais equilibrado, a terceira partida. O Santos venceu o Atlético Santista por 6-3. E aí, já no segundo turno, mas mais 3 goleadas nas 3 partidas restantes. O Santos fez 5-0 no Escolástica Rosa, 7-1 no América e no jogo que valeu o título, 7-0 no Atlético Santista. Vini, era uma época que saía muitos gols. Naquela época, 1-0 não estava bom, Bruno. E aí isso mostra só como o time de 2010 foi importante pra gente, né? Porque o time de 2010 simplesmente fazia placares de 100 anos atrás. É isso. A gente viu aquele time ganhar de 10-0, 9-1, 8-1, de 7, Sim. ganhou de 7 também? Ganhou de 7 Não de me alguém. recordo. Ah, não é possível que não tenha ganhado. Ganhou de 6, ganhou 5. Sim. 7 agora tá me fugindo, mas acho que ganhou, cara. Deve ter ganhado, Não não me é recordo. possível. Assim, de cara não me recordo. É, porque o 10-0 é muito fácil recordar na Viraense, 9 foi no Sim. Ituano, 8 no Guarani. Isso, na Copa do Brasil, né? 5 gols do Neymar. Agora 7 tá me fugindo. 6 ganhou de 6-3 do Bragantino aqui na Vila. Enfim, Sim. replicando placares de 100 anos antes. Só uma pequena correção, foi um erro meu aqui. O jogo que deu o título foi contra o América, um jogo de antecedência, que foi disputado num verdadeiro lamaçal, porque a cidade recebeu intensa chuva nos dias anteriores. Ah, E, normal. Santos sendo Santos. e essa vitória garantiu o título antecipado. E aí, infelizmente, as súmulas não possuem os autores dos gols, né? Nem nos jornais, nem na pesquisa inigualável feita pelo professor Guilherme Nascimento, no almanaque do Santos Futebol Clube. Alguns jogos não têm os gols porque a gente não tinha esse tipo de informação ainda, não tinha esse cuidado, né? Mas o Paul teve 6 gols registrados e por isso, no nosso critério, foi o artilheiro da competição. Parabéns, Paul. E em 1915, Fernando, o Santos conquistou o primeiro bicampeonato. Na época, o Santos disputou o Campeonato Citadino com o nome de União Futebol Clube, não Futebol Clube, porque a APE, né, a Associação Paulista de Esportes Atléticos, não autorizou o clube a disputar o campeonato promovido pela Liga Santista, com o nome de Santos Futebol Clube. Com isso, o União foi fundado e logo na sequência deixou de existir. Aconteceu muito isso, muitas ligas, né? Muita coisa Sim. sendo criada e descontinuada com rapidez, mas o foco, que aqui era falar de 1913, e a gente trouxe aí algumas histórias aí para quem não conhecia ainda. Muito bacana ter feito esse episódio e é um título que está na nossa história e vamos voltar esse projeto, Fernando, para voltar em 2025 Campeonato Santista. De repente a gente pode jogar ali contra o Real Colorado. Os Sim. jogadores que estão agora na idade de seus 60 e poucos anos, acho que o Santos consegue ganhar com alguma autoridade essa partida, né? 1-0. 1-0. 1-0 gol de Juliano, provavelmente. É isso. É o que o É Santos tem isso. conseguido fazer. Furte, talvez ganhando na força do pessoal mais velho. Que os veteranos, com o passar do tempo, eles vão diminuindo, né? Meu pai deve estar com um Não metro e tem a meio. mínima dúvida. E é o E era zagueiro muito ainda do alto. time. E era muito Era alto. muito cabeludo, né? Sim. Agora com grandes dificuldades aí de se locomover pela cidade. Porém, vale destacar, Fernando, que a gente vai subir, né? Provavelmente para a primeira divisão e que quando a gente consiga fazer um final de ano, falta um pouquinho mais de um mês para terminar esse martírio e que tudo fique bem. Até lá, certo? Certo. Vai ficar bem, Vini. Vai ficar bem, sim. Pior já passou. Eu até achei que quando a gente deu aquela oscilada lá, que perdemos cinco Quatro. partidas seguidas, né? 4. É porque eu estava em evento, não estava assistindo, Fernando. Agora, depois Então, que eu não, mas voltei, ali eu achei que poderia complicar o projeto também. hashtag pela reconstrução.
que já não aguento mais também. Né? O time da virada e pela reconstrução Não já aguento estão mais. cansados já. Não aguento mais. Enfim, não vejo a hora de terminar logo essa. Agora que o nosso presidente também é construtor pela reconstrução, né? Mas eu não vejo a hora aqui desse calvário terminar. Mas ele está acabando. E que volte o Campeonato Santista, Vini. A gente precisa voltar a sorrir. Começa o ano já ganhando um. É um joguinho só. É isso. Janeirão ali, sol pra Sim. caramba, Pega Vila um. Viva Sorte lotada. Não, o próprio pro Caneleira ali, o pessoal da É, Zona Noroeste, pessoal da Zona Noroeste ali já fica ali perto para poder ver o jogo. Está de perfeito. Espanha, né, Tá campeão da feito Euro. aí. Espanha é campeão da Euro, está de Espanha. Tá feito o convite. Tá feita a ideia, Santos. Abre o Sim. olho aí, MT e Paulo Brax. Valeu, Fernando. Valeu, galera. Quem quiser ali, a gente tá no amigosurbano.com.br e no Instagram, já que o X foi pro céu. A gente tá no Instagram como @amigosurbano. Valeu, galera, e até a próxima. Um abraço. Valeu, pessoal.